Imagine um jardim onde as folhas não tocam o solo, onde as raízes dançam suavemente dentro da água cristalina e onde a beleza cresce a cada dia sem precisar de terra alguma. Um mundo silencioso, quase mágico, onde a vida floresce dentro do líquido que sustenta todo o planeta. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas existem plantas que vivem apenas na água, sem vasos, sem terra, sem complicações, e que com o passar do tempo ficam ainda mais lindas, mais exuberantes, como se o simples fato de flutuar fosse o segredo da juventude eterna. Hoje, você vai conhecer 7 dessas plantas incríveis que transformam qualquer ambiente em um pedaço de paraíso aquático. Mas atenção, não são apenas plantas bonitas. Cada uma tem uma história, uma personalidade, uma forma única de existir, e você vai perceber que elas têm muito a ensinar sobre resiliência, harmonia e adaptação. Agora, antes de mergulharmos nesse universo verde líquido, imagine por um momento o som suave da água correndo, a luz atravessando o vidro de um vaso e o verde refletido nas paredes da sua casa. Já sentiu essa paz? Pois é exatamente essa sensação que essas plantas trazem, e o mais impressionante é que elas se cuidam quase sozinhas. A primeira planta da nossa jornada é uma das mais amadas pelos amantes de aquários e decorações naturais. O bambu da sorte. Ele é símbolo de prosperidade e equilíbrio, mas o que pouca gente sabe é que ele pode viver indefinidamente apenas com água limpa e um pouquinho de luz indireta. Suas hastes eretas e folhas elegantes crescem lentamente, e quanto mais tempo passa, mais vigoroso ele se torna. Não é por acaso que em muitas culturas asiáticas o bambu é visto como um guardião da energia positiva. Ter um desses em casa é como colocar um pedacinho de calma no meio da correria do dia a dia. E a beleza dele é que não precisa de nada extravagante. Um copo bonito, um pouco de água, e ele floresce discreto, sereno, quase zen. Mas se o bambu da sorte representa a tranquilidade, a próxima planta é pura leveza. Imagine pequenas folhas redondas flutuando na superfície da água, como se fossem moedas verdes refletindo a luz do sol. Essa é a lentilha d'água. À primeira vista, parece simples, até modesta, mas ela é uma das plantas mais fascinantes do planeta. Cresce rápido, se multiplica com facilidade e cria tapetes verdes que cobrem a água, protegendo peixes e pequenos seres aquáticos. Em muitos ecossistemas, ela é essencial para manter o equilíbrio. E o mais curioso é quanto mais ela cresce, mais bonita fica, formando um cenário quase hipnótico. Há algo de profundamente relaxante em observar a lentilha d'água se espalhando aos poucos, como se a natureza estivesse pintando um quadro diante dos seus olhos. Mas talvez você queira algo mais exótico, algo que impressione à primeira vista. Nesse caso, prepare-se para conhecer o papiro egípcio, uma planta que carrega séculos de história. Era com ele que os antigos egípcios faziam o papel onde escreveram seus segredos, suas leis, seus sonhos. Hoje o papiro continua encantando quem o cultiva, não como pergaminho, mas como símbolo de elegância natural. Ele adora a água, cresce feliz em vasos cheios até a metade, e suas hastes longas e finas terminam em tufos que lembram pequenos fogos de artifício verdes. É impossível não se impressionar. O papiro não apenas sobrevive na água, ele domina o espaço. E o mais bonito é que, quanto mais tempo passa, mais imponente fica, como se o espírito do Nilo ainda o alimentasse. Agora, se o papiro é um monumento de história viva, a quarta planta é pura poesia. Imagine uma bolinha verde lisa e perfeita, flutuando como um pequeno planeta dentro de um aquário. Essa é a Marimo Moss Ball, ou bola de musgo japonês. Ela é na verdade uma colônia de algas, que cresce de forma arredondada e macia. No Japão, o marimo é considerado um símbolo de amor e sorte, e muitos acreditam que ele traz harmonia para o lar. O mais incrível é que ele cresce muito lentamente, e quanto mais tempo passa, mais bonito se torna a marimos com mais de 100 anos. Basta deixá-lo num recipiente com água limpa e trocá-lo a cada semana, e ele retribui com uma beleza minimalista e quase meditativa. É como ter um pequeno ser vivo que não exige nada além de calma e constância, um lembrete silencioso de que o tempo é o melhor jardineiro. E por falar em delicadeza, existe uma planta que parece saída de um conto de fadas. Suas raízes são finas e transparentes, e suas folhas parecem penas verdes que dançam na água. É a Elodea,
uma das plantas aquáticas mais populares entre os criadores de peixes. Além de embelezar, ela purifica a água, libera oxigênio e cria um pequeno ecossistema equilibrado. A elódia não precisa de substrato, não precisa de solo, apenas de luz e espaço para se expandir. E quando cresce, cria um movimento quase hipnótico dentro da água, como se cada folha respirasse ao ritmo do ambiente. Ela é perfeita para quem quer começar a se aventurar no mundo das plantas aquáticas. E sua beleza só aumenta com o tempo, à medida que os galhos se multiplicam e o verde se intensifica. Mas o que seria de um jardim aquático sem uma pitada de drama e cor? É aí que entra o jacinto d'água. Suas flores lilazes parecem coroas flutuantes e suas raízes pendem como longas fitas escuras sob a água. É uma planta impressionante, exuberante e ao mesmo tempo controversa. Em muitos lugares, cresce tão rapidamente que pode cobrir lagos inteiros. Mas quando cultivada com cuidado em vasos ou tanques pequenos, ela se transforma em um espetáculo de elegância. O contraste entre o verde intenso das folhas e o roxo suave das flores cria uma cena que parece saída de uma pintura impressionista. E o mais bonito é que ela muda constantemente novas flores, novas cores, novos reflexos, como se estivesse sempre se reinventando. E para encerrar essa viagem líquida e verde, chegamos à 7ª planta, uma verdadeira joia dos ambientes aquáticos. O aguapé. Ele é primo do jacinto, mas tem uma personalidade mais suave. Suas folhas redondas e infladas o fazem flutuar com graça, como pequenas embarcações verdes deslizando sobre o espelho d'água. Suas flores, quando aparecem, são discretas, mas seu charme está na textura e no movimento. O aguapé é a síntese perfeita entre simplicidade e beleza, e quanto mais o tempo passa, mais vigoroso se torna Multiplicon-Dossei com facilidade. Ele é o tipo de planta que, de tão simples, acaba roubando a cena, enchendo o ambiente de vida e frescor. Agora pare um instante e pense: o que todas essas plantas têm em comum? Elas não precisam de terra, de adubo, de cuidados complicados. Elas simplesmente vivem, flutuam, respiram, se adaptam. Elas nos lembram de que a beleza pode nascer da simplicidade e que, às vezes, para florescer, basta se deixar levar pela correnteza. Ter uma planta aquática em casa é como ter um pequeno santuário natural, um lembrete constante de que a vida é movimento, mas também é calma. É uma forma de trazer a natureza para dentro, sem esforço, sem bagunça, apenas com harmonia. E o mais curioso é que essas plantas parecem responder à atenção que recebem. Quando você troca a água, limpa o recipiente, observa o crescimento, há uma troca silenciosa acontecendo ali. Elas purificam o ar, refrescam o ambiente e, de certa forma, purificam também o espírito. Há algo profundamente terapêutico em ver uma planta crescer apenas na água. É como observar a própria natureza mostrando que a vida encontra um caminho, mesmo sem raízes presas ao chão. Você pode começar com uma delas, talvez o bambu da sorte, se busca equilíbrio. A Marimo Mosbó, se quer um toque zen e minimalista, ou o jacinto d'água, se ama cores e exuberância. O importante é começar. Escolha um recipiente de vidro bonito, coloque um pouco de água filtrada e observe o milagre acontecer dia após dia. Com o tempo, você vai perceber que essas plantas não são apenas decoração, mas companheiras silenciosas. Elas crescem devagar, mas com propósito. Elas não correm, não competem, apenas existem e ensinam, no silêncio, que a beleza está no fluxo. E há um detalhe curioso: quando você começa a cuidar de uma planta que vive só na água, é impossível não se conectar com ela. Você percebe as pequenas mudanças, a cor que fica mais intensa, as raízes que se alongam, o brilho que aparece quando a luz do sol toca a superfície é quase mágico. E sem perceber, você também muda, fica mais paciente, mais atento, mais presente, porque cuidar da água é cuidar da vida, e cuidar da vida é cuidar de si mesmo. Essas 7 plantas são apenas o começo de um universo fascinante. Há muitas outras que poderiam entrar nessa lista, mas essas 7 são especiais porque unem beleza, resistência e simplicidade. São plantas que provam que a natureza não precisa de muito para ser perfeita. E no fundo essa é uma lição para todos nós. Talvez a felicidade também esteja em deixar fluir, em se adaptar e encontrar beleza onde menos se espera. Agora me diz, qual dessas plantas
você teria em casa? Qual delas combina mais com o seu estilo equilíbrio sereno do bambu, a leveza do aguapé, a história do papiro ou o encanto zen da Marimo Moss Ball? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. E se você chegou até aqui, já sabe o que fazer, deixa aquele like para apoiar o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque nas próximas semanas vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo das plantas que vivem só na água e descobrir como montar um mini jardim aquático dentro de casa. Mesmo que você nunca tenha cuidado de uma planta antes, então se prepare para deixar sua casa mais viva, mais leve e mais linda a cada dia, porque quando a natureza entra na sua vida, tudo muda. Obrigado por fazer parte desse mergulho verde. No próximo vídeo, vem comigo montar o seu próprio jardim aquático. Vai ser lindo, leve e cheio de energia boa. Te vejo lá.